vice-presidente da República eleito, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. De honrar as leis, o povo. A gente segue acompanhando essa cerimônia de assinatura do termo de posse no Congresso Nacional. Os apoiadores, claro, no plenário, né, da Câmara dos Deputados, fazendo ali os gritos de guerra, digamos assim, em apoio a Lula, que acompanha, leu o termo de posse, fez o juramento e ainda haverá a leitura do termo de posse. Filho, a prestar o compromisso constitucional. Prometo defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora foi a vez de Geraldo Alckmin fazer seu juramento durante a posse. Que me são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Declara empossados Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, após a leitura do juramento de lealdade à Constituição e ao povo. Com a palavra, o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar, que procederá à leitura do termo de posse. E agora vem Luciano Bivar, o homem que emprestou o partido para Bolsonaro ganhar a eleição em 2018. É ele quem leu o termo de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O roteirista de Brasil realmente não perde uma oportunidade. Agora sim, você tem a leitura do termo de posse, vamos acompanhar. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2023, perante o Congresso Nacional, reunidos em sessão conjunta de suas casas, plenário da Câmara dos Deputados, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor Rodrigo Pacheco, e secretário, o senhor primeiro secretário, aqui presente, deputado Luciano Bivar. Integrando ainda a mesa, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o senhor procurador-geral da República, Augusto Aras. Compareceram os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que, nos termos do artigo 78 da Constituição Federal, foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Para o período 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso, abre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecha aspas. E,
de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o senhor secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Gustavo Afonso Saboia Vieira, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos desta sessão. Luciano Bivar, o presidente do PSL, partido que elegeu Bolsonaro em 2018, lê o termo de posse. O termo de posse será está oficializado. Vamos ouvir Pacheco de novo, presidente do Congresso Nacional. Pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, pela excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional. Agora é a hora do termo de posse. Depois dessa leitura do termo de posse... Se me permitir, eu vou quebrar o protocolo hoje para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Hélito. Eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Hélito, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Que história Lula conta na hora de assinar o termo de posse. Já como presidente empossado, Luiz Inácio Lula da Silva quebra o protocolo e conta a história da caneta que ele ganhou em 1989. Não ganhou a eleição naquele ano, mas guardou a caneta. Foi eleito outras 2 vezes presidente da República. Não assinou com a mesma caneta, mas guardou a caneta para esse 3º mandato. Uma coisa interessante no termo de posse lido pelo deputado Luciano Bivar, primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, presidente da União Brasil, é o prazo que Geraldo Alckmin e Lula serão vice e presidentes da República, de 1º de janeiro de 2023 até 4 de janeiro de 2027. Essa é a última posse de presidente que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Exatamente para não ter todos os problemas de vir depois de uma festa de Réveillon, exatamente para facilitar a vinda de chefes de Estado do exterior, para não atrapalhar as folgas de policiais, equipes de saúde, mesmo jornalistas. Vamos ser francos aqui, né, Dani? As próximas posses de presidente da República vão acontecer não mais no dia 1º de janeiro. Nós já temos a data da próxima posse, 4 de janeiro de 2027, até quando vai esse 3º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O que nós estamos vendo agora é a assinatura desse termo de posse. Primeiro pelo presidente Lula, depois o vice Geraldo Alckmin, mas também vão assinar o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. E a partir daí, e depois também o primeiro secretário da mesa, deputado Luciano Bivar. É uma curiosidade que esse livro do termo de posse, que contém o termo de posse, a gente pode ver quebra de protocolo, a gente pode ver momentos de personagens diferentes nessa imagem, nessas diferentes posses, nas diferentes transições de poder que já vimos na história da República, na história de Brasília, mas é importante destacar que esse livro, com as assinaturas do termo de posse, é o mesmo desde a posse do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil.
Brasil. Ou seja, a gente pode ter quebras de protocolo, mudanças de personagem, mas há tradições nesta cerimônia que não mudam, Dani. A gente está acompanhando uma conversa de pé de ouvido ali, enquanto Augusto Aras assina. E olha, Márcio, tem apuração chegando a todo momento do nosso time, né? O Theo Cury, que está dentro do Palácio do Planalto, nos informa que Augusto Aras foi, abre aspas, muito vaiado quando foi anunciado na mesa, né, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E que Lira, por sua vez, o presidente da Câmara, foi alvo de vaias pela multidão que ocupa neste momento a Praça dos Três Poderes. As 40 mil pessoas que ocupam a Praça dos Três Poderes. O time que está na esplanada, puxado pela Marina Demore, também relata que houve vaia a Lira e a Augusto Aras na esplanada dos ministérios. Márcio Gomes está aí, Luciano Bivar, finalizando a assinatura do termo de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. É a última assinatura que faltava desse termo de posse entre todas as autoridades presentes à mesa diretora da Câmara dos Deputados.